pitaco é meu. Pitaco é meu. Teu pitaco aí no futebol. Uma corretada de leve vale a pena. Bom, com nossos problemas agora da internet resolvida, parou de picotar. Beleza, Délio? Beleza, Mauro. Tranquilo, tá calmo esse final de semana, assistindo os primeiros jogos aí do Mundial. Pois é, agora eu tava até assistindo Stock Car aqui, mas os carros são tudo amarelo, eu não tava entendendo nada. Tudo amarelo. Eu tô aqui ligado no campeonato inglês. Manchester United vai jogar. Bom, vamos deixar de conversa fiada e vamos embora? Vamos lá. Começar o nosso programa? Vamos nessa. Tem muita coisa pra falar hoje. Verdade. Nossa, meu arquivo aqui ficou um pouquinho grande, mas tudo bem. Está no ar o Pitaco é Meu, nosso 5º episódio agora para falar do Mundial de Clubes. Mundial de Clubes que está em andamento, já tivemos aí as quartas de final, já temos os adversários de Liverpool e Flamengo definidos. Um joga na terça, o outro na quarta, não é isso? Exatamente. Bom, vamos nos apresentar. Acho que todo mundo já nos conhece, mas eu sou o Mauro Giacomi. Eu sou o Délio Mendes. E hoje a gente vai contar um pouco da história do Mundial de Clubes. As primeiras tentativas lá atrás, nos anos 50, depois a Copa Intercontinental, até chegar no Mundial de Clubes, em que a FIFA abraçou, trouxe para si e está organizando desde os anos 2000 e também pensando num novo formato a partir do ano que vem. Vamos começar? Vamos nessa, vamos começar lá nos primórdios. Nos primórdios dos anos 50. Tivemos aí a Copa Rio realizada nos anos de 1951 e 1952. Era um torneio que era disputado, tinha nome de Copa Rio, mas a fase de grupos, né, eram 2 grupos, eram disputados. Um grupo no Rio, um grupo em São Paulo. Em 1951 nós tivemos Vasco, Sporting, Nacional do Uruguai, Palmeiras, Juventus, entre outros times menos conhecidos. Procurava-se pegar um campeão dos principais países, principais torneios do mundo, e nesse primeiro o Palmeiras foi campeão ao bater a Juventus da Itália. Depois pediu o reconhecimento, a FIFA chegou a reconhecer em 2014, mandou ofício para Ministério da Educação, aliás, Ministério dos Esportes, melhor dizendo, mas no fundo no site da FIFA não tem, a não ser notícias, né, que a FIFA tinha enviado um ofício, não há registro como um campeão mundial. Em 1952, a segunda edição do torneio, tivemos Peñarol, Fluminense, Sporting de Portugal novamente, Corinthians. O Fluminense foi o campeão ao vencer o Corinthians na final 2-0 e depois 2-2. Eram 2 jogos, né? Eram 2 jogos, um ida e volta, mas todos os 2 jogos no Maracanã. Aí depois a Venezuela tomou para si uma tentativa e criou um torneio chamado Pequena Taça do Mundo. Muito influenciada pelo sucesso da Copa do Mundo em 1950 no Brasil, mas ela teve menos repercussão no Brasil do que a Copa Rio. Óbvio, afinal de contas, a Copa Rio era feita no Brasil, a Pequena Taça do Mundo em Caracas, na Venezuela. Também eram pontos corridos, ida e volta, eram 8 times, né? Aí você jogava 2 vezes com cada time, como se fosse um ida e volta, mas todos os jogos no mesmo estádio, todos os jogos em Caracas. Nós tivemos Real Madrid campeão, Botafogo foi vice em 52, depois tivemos o Milionários da Colômbia, Corinthians foi campeão em 54, o Corinthians tentou esse reconhecimento, o São Paulo foi campeão em 55, depois tivemos em 56 o Real Madrid foi campeão com o Vasco vice, e em 57 o Barcelona foi campeão com o Botafogo vice. Aí depois
nós tivemos o torneio intercontinental, depois passou a ser chamado Toyota, mas aí era só o campeão do Brasil e o campeão da Europa, mas isso aí fica contigo, Délio. Agora você fala um pouquinho enquanto eu tomo uma água aqui. Beleza. Então, Mauro, de 60 até 2004, esse torneio aí ele foi chamado por alguns nomes, né? Foi conhecido como Copa Intercontinental, Copa Toyota, Copa Europa Sul-América. Teve alguns nomes aí. De 60 até 79, a organização era por conta da UEFA e da Conmebol. Então, as duas confederações continentais aí assumiam a organização desse jogo, dessa disputa, né? Campeão europeu contra o campeão sul-americano, e os jogos ida e volta. Nesses jogos, nesse período aí de 60 a 79, parte dessa disputa era considerado o saldo de gols para criar o desempate, né, para definir quem era o campeão, mas a grande maioria dos anos não tinha saldo de gol, então quando um time ganhava uma e o outro ganhava a outra, tinha uma terceira partida. Nesses casos que foi necessário uma terceira partida, a gente teve 4 anos que isso aconteceu. 61, 63, 64 e 67. Então, nesses anos aí, houve uma vitória de cada lado e foi necessário uma terceira partida para definir o campeão. Só rapidinho, né, a título de curiosidade, nesses anos, os campeões foram em 61 o Peñarol, que bateu o Benfica. Na ida, 1-0 para o Benfica. Na volta, 5-0 para o Peñarol. A diferença de resultado muito grande, né? Mas como não tinha saldo de gol. Aí no terceiro jogo, 2-1 para o Peñarol. Em 63, Santos e Milan. O Milan ganhou 4-2 na Itália. O Santos ganhou no Maracanã 4-2. E aí o terceiro jogo, 1-0 para o Santos. Em 64, a Inter de Milão enfrentou o Independiente da Argentina, aí os resultados foram mais justos, 1-0 para a Inter, depois 2-0 Independiente e 1-0 na terceira partida para a Inter. E em 67, Racing e Celtic. O Celtic ganhou a primeira partida 1-0, o Racing ganhou a segunda 2-1 e a terceira partida de desempate 1-0 para o Racing. Em 71, 73, 74, 77 e 79, nesses cinco anos aí, o campeão europeu se recusou a participar dessa disputa. E aí a UEFA mandou o vice-campeão. Por que o campeão europeu começou a recusar? Porque em alguns anos a coisa ficou muito feia nos jogos aqui na América do Sul, Mauro. O pau cantava. O sul-americano ficou taxado aí como muito violento, né? E aí os times europeus começaram a se recusar a participar, porque não valia a pena fazer uma viagem longa dessa. Lembrando que naquela época as possibilidades de fazer uma viagem longa dessa eram muito menores, né? Então era bem mais desgastante. Os times vinham para a América do Sul e ficavam semanas por aqui para fazer o jogo, depois voltar. Quando acontecia um terceiro jogo, então, porque o terceiro jogo nem sempre ocorria num campo neutro. Então, a maioria das vezes, o terceiro jogo era no país onde o segundo jogo tinha acontecido, né? E aí os campeões europeus começaram a se recusar a vir. E aí, nesses 5 campeonatos que o campeão da UEFA não veio, e veio o vice-campeão disputar com o campeão sul-americano, só em um ano o europeu ganhou, que foi em 74. Então, assim, nesses 5 anos, a América do Sul aproveitou para abrir uma vantagem aí na disputa de títulos, né? Já que não estava vindo o campeão, a galera começou a atropelar os europeus por aqui. Tinha muito também, eu li algumas coisas, ouvi algumas coisas com relação a isso, também uma suspeita muito forte do doping, né?
Também havia suspeita de doping. E muita coisa, além do que envolvia o jogo em si, né? O doping também acaba envolvendo o jogo, porque os jogadores se beneficiavam, mas também em relação à organização. Os europeus começaram a criticar muito a organização do jogo, não tinham estrutura para os times europeus ficarem. Então, assim, a Europa começou a colocar na balança se valia a pena ou não essa viagem, né, essa aventura aqui na América do Sul. A gente tem até um dos anos aí, 67, que a decisão foi Racing e Celtic. O terceiro jogo, que foi lá em Montevidéu, ficou conhecido na história como a Batalha de Montevidéu, porque tiveram 5 expulsões na partida, teve jogador sangrando em campo, então o negócio foi bem tenso assim, em alguns anos. Acabou que os europeus começaram a abrir mão aí, e aí começa a desvalorização do campeonato mundial, né, como a gente conhece, por parte dos europeus, né? Eles começaram a desvalorizar, começaram a dar mais valor aos seus campeonatos locais, a disputa da própria Copa da UEFA, os campeonatos nacionais, e a partir daí a gente começa a ter uma queda de reconhecimento lá na Europa desse torneio. Mais para frente um pouquinho, de 80 até 2004, aí começou-se a decisão em partida única, que até foi influenciada por esses confrontos que houveram, né, entre europeus e países sul-americanos, nessas guerras aí que acabavam a terceira partida, principalmente, quando havia necessidade de um terceiro jogo. Decidiu-se, então, fazer o torneio num jogo único, decisão em jogo único, e quem assumiu a responsabilidade por organizar esse jogo único foi a Associação de Futebol do Japão, vendo aí um bom mercado, né? Lógico, tudo acaba envolvendo dinheiro. Teve um grande patrocinador para esses jogos, que foi a montadora de veículos, a Toyota, que assumiu até o nome desse torneio, né? Copa Toyota. E aí, de 80 a 2004, a gente tinha, então, uma partida única. A FIFA nunca deixou muito claro que essa decisão de campeão mundial era um torneio oficial da FIFA, né? A gente dá uma pesquisada no site da FIFA, lá na parte de torneios, e a gente não vê, nesse período anterior à FIFA ter assumido, né, o formato novo, a gente vê algumas citações a títulos, mas eles nunca colocam o texto campeão mundial. É sempre campeão do torneio intercontinental, campeão da Copa Toyota. Então a FIFA, ela não é um torneio que ela reconhece, mas ao mesmo tempo ela não desconsidera. Ela considera que houve um torneio, ou seja, é um torneio oficial de times federados nos seus países, mas a FIFA não assume para ela como um título mundial, né? A partir mais adiante, né, nos anos aí, a FIFA acaba assumindo. É lógico que ela cresce o olho, né, Mauro? Porque vê que é um... Odélio, Oi. Inclusive, até você estava falando a questão do Japão, trazer o torneio, né, para o Japão, levar para o Japão o torneio, entrava naquele projeto de desenvolvimento do futebol deles, né? Claro, inclusive, o torneio nacional, o campeonato nacional do Japão começou a ter muitos jogadores estrangeiros. Depois o Zico foi jogar no Japão, exatamente dentro de todo esse projeto de desenvolvimento do futebol do Japão, que hoje a gente tem o resultado de todo esse trabalho que começou lá nos anos 70, nos anos 80. O Japão participa de todas as Copas atualmente. Exatamente. Talvez da Ásia seja hoje o futebol mais forte. Um projeto que a China tenta também seguir mais ou menos nos mesmos moldes. Exatamente. O Japão, como
viu uma possibilidade aí de trazer uma competição que já existia no calendário, né? Já estava consolidada essa disputa, né, mundial entre o campeão europeu e o campeão sul-americano, né? Com todos os problemas que aconteceram no final dos anos 70, o Japão viu uma oportunidade aí de trazer esse grande evento para o país. Como você disse, era uma oportunidade muito grande, né, para difundir o esporte no país, né, já que existia um projeto do país para colocar o Japão aí no cenário mundial de futebol. Acaba acontecendo. É claro que o Japão não tem grandes resultados mundialmente, mas como você disse, está sempre em Copa do Mundo, né? Então ajudou muito a desenvolver o futebol lá, por aqueles lados. Quando começa essa disputa em jogo único, o primeiro campeão foi o Nacional do Uruguai. Ele ganhou do Nottingham Forest da Inglaterra, 1-0, resultado magrinho. Os jogos começaram a ser disputados em Tóquio, né, no Estádio Olímpico de Tóquio, no Japão. E a partir de 81, os times brasileiros começam a figurar mais, né, nas finais. Vem o Flamengo, vem o Grêmio, vem São Paulo, vem mais times brasileiros aí E os times brasileiros começam a dar um pouco mais de valor à disputa da Libertadores também, né? Que era o torneio que levava o campeão para o jogo lá em Tóquio. Aí, Mauro, eu fiz um levantamento rapidinho dessa época, né, entre 60 e 2004, dos campeões, para a gente ter uma ideia de como é que ficou o confronto aí, Europa, América do Sul. O maior vencedor, quer dizer, o time que mais disputou final foi o Milan. Ele tem 3 títulos e 4 vice-campeonatos. Então, o Milan teve aí em 7 finais, né, nesse período. O Real Madrid também tem 3 títulos e 2 vice-campeonatos. O Peñarol do Uruguai, que foi uma potência sul-americana, né, até os anos 80, 3 títulos também e também 2 vice-campeonatos. O Boca da Argentina tem 3 títulos, aí títulos mais recentes, né, a partir do ano 2000 principalmente, e 1 vice-campeonato. E o Nacional do Uruguai, ó, na lista dos 5 maiores vencedores, a gente tem 2 uruguaios. O Nacional do Uruguai também com 3 títulos, mas aí não tem nenhum vice. Toda vez que o Nacional chegou na final, ele levou o título. Não brincou não em final. E os brasileiros, a gente tem o São Paulo com 2 títulos. As 2 vezes que chegou à final, ganhou. A gente tem o Santos também com 2 títulos, lá nos anos 60, 62, 63. Também foi as 2 únicas vezes que chegou na final e levou o título. O Grêmio com 2 finais, 1 título e 1 vice. Perdeu em 95 para o Ajax e ganhou em 83 do Hamburgo, da Alemanha. O Flamengo, 1 título também, foi a única vez que ele chegou na final. O Cruzeiro chegou 2 vezes à final do Mundial, na época que eram, uma delas, né, na época que eram jogos de ida e volta, contra o Bayern da Alemanha, perdeu lá em 76, e depois chegou em 97 contra outro alemão, dessa vez o Borussia Dortmund, e perdeu também. O Vasco chegou uma vez em 98 contra o Real Madrid, perdeu, e o Palmeiras, no ano seguinte, em 99, também chega à final do Mundial e também perde para o Manchester United. Então, considerando aí países, né, a gente tem o maior vencedor nesse período de 60 a 2004, a Argentina com 9 títulos e 9 vice-campeonatos, ou seja, a Argentina chegou em 18 decisões. A Itália tem 7 títulos e 5 vices, e o Brasil e o Uruguai vêm atrás com 6 títulos. O Brasil tem 5 vice-campeonatos e o Uruguai tem 2 vice-campeonatos. Então, nesse período de 60 a 2004, a gente tem aí mais ou menos esse panorama aí dessa final, né, que para o sul-americano passou a valer muito mais do que para o europeu. A gente já disse alguns dos motivos aqui, né, Mauro? O porquê disso. O europeu começa a dar mais valor para os seus campeonatos internos, começam a dar mais valor para o UEFA Champions League, né, que era a Copa da UEFA, que depois virou UEFA Champions League. E aí os times sul-americanos
dando muito mais valor a esses títulos, a essa disputa. Tem uma questão cultural também, né, Mauro, que a gente não pode deixar de pontuar. O fato de sermos colonizados, né, tem sempre um gostinho a mais aí de ganhar dos colonizadores, né? Tem sempre essa questão cultural também da gente se mostrar forte e melhor em alguma coisa. Então é isso, Mauro. Nesse período aí, o resumão, né? Porque são muitos anos, de 60 a 2004. A gente está falando aí de mais de 40 anos de competição. Tem muita coisa para falar, mas para não ficar um podcast muito, muito extenso, esse resumão aí do que aconteceu nesse período. Pois é. E aí a FIFA, acho que atendendo a um projeto maior de globalização que a FIFA fez principalmente na gestão do João Avelange, ampliando o número de filiados, de países filiados, até ultrapassando a ONU. E aí a FIFA também com outro projeto, não só com relação às seleções, mas como um domínio, como um monopólio do futebol como um todo, resolveu trabalhar e trazer para si, inclusive, tudo que se refere a futebol mundial, a FIFA tentando trazer para si o controle. Começou a trabalhar forte nas federações continentais, Conmebol, CONCACAF, ela começou a trabalhar para fortalecer essas confederações, a CAF, da Ásia, da Oceania, ou seja, dividindo o mundo nos continentes, e aí ela começa a trabalhar forte com relação a isso e começa a trabalhar forte em trazer o futebol de clubes também o controle dos mundiais. A primeira tentativa que a FIFA fez foi lá no ano 2000. Todo mundo lembra do ano 2000, do Mundial de Clubes realizado no Brasil. Ali ela fez mais ou menos um teste, só que ela não teve alguns critérios na hora da seleção dos clubes, alguns critérios técnicos, ela teve critérios políticos, né? Como foi, por exemplo, na escolha dos times brasileiros, também fugiu um pouco. Em outros continentes, nós tivemos, por exemplo, na UEFA veio o representante United, que tinha sido campeão da Champions de 99. Veio o Necaxa, da CONCACAF, mexicano. O da Conmebol, ele trouxe o Vasco, que tinha sido campeão brasileiro em 98, mas não trouxe o Palmeiras de 99. Palmeiras aceitou com a promessa que no Mundial de 2001 o Palmeiras seria incluído. Aí não teve 2001, aí o Palmeiras ficou muito bravo. Pegadinha do malandro, né? Pois é, e aí o Palmeiras, né, deixou barato, o Vasco veio como campeão de 98. Mas por que o Vasco veio? Eu acredito porque os jogos seriam realizados no Maracanã, os principais jogos. Então precisava de um time do Rio. Qual o critério para trazer um time do Rio? Qual foi o campeão mais próximo? O Vasco em 98. Porque se o Vasco não tivesse sido campeão em 98, né, aí ia ter que procurar alguém. A polêmica ia ser maior ainda. Exato. E aí veio o Al Nassr da Ásia, o Raja Casablanca da África, o South Melbourne da Oceania e o Corinthians. Por que o Corinthians? O Corinthians apareceu. Ora, se eu trouxe um do Rio, eu tenho que trazer um de São Paulo. Aí eles trouxeram o Corinthians ao invés do Palmeiras. O Corinthians tinha sido campeão brasileiro de 98 e de 99. Então vamos trazer o bicampeão. Mas quando ele escolheu
o Corinthians ainda não tinha sido campeão em 99, que foi escolhido lá no meio do ano de 99, e o Corinthians só foi ser campeão brasileiro no final do ano. Mas foi o Corinthians mesmo assim. E aí eles convidaram o Real Madrid. O Real Madrid, que tinha sido campeão intercontinental em 98, né, mas trouxeram o Real Madrid. Ou seja, os critérios não foram muito satisfatórios. Pesquisando em reportagens da época, muita gente chiando com esses critérios. E aí, o Corinthians foi campeão numa final contra o Vasco, aquele 0-0, na decisão por pênaltis. O Marcelinho perdeu para o Corinthians, o Gilberto perdeu para o Vasco e o Edmundo mandou na arquibancada, você se lembra, foi tentar deslocar, acho que era o Dido, goleiro do Corinthians, né? Exatamente, era o Dido. E ele foi tentar mandar no ângulo esquerdo do Dida, que tinha pulado para o ângulo direito, foi lá na arquibancada, um pênalti muito mal batido. O Vasco perdeu essa decisão, Corinthians foi campeão. Muito contestado esse título do Corinthians, muita gente não considera esse título do Corinthians, mas está lá no site da FIFA como campeão mundial. Mas em 2001, 2002, 2003, 2004, esse torneio não aconteceu. A FIFA reviu os critérios e aí voltou a carga e aí acabou o torneio intercontinental que você falou até o ano de 2004, ela trouxe para 2005 o torneio, a Copa Mundial de Clubes da FIFA. O nome oficial é esse. A partir de 2005 o intercontinental não existiu mais. E ela manteve a tradição dos jogos do torneio no Japão. Agora não mais em partida única, tinha quartas de final, semifinal e sempre seguindo aquele critério de trazer o campeão de cada continente. O de 2005 foi disputado em Yokohama, né? Yokohama que foi palco do Mundial de 2002, né? Uma das sedes, né? Onde no Mundial de 2002, se eu não me engano, onde o Brasil foi campeão naquela final contra a Alemanha, foi em Yokohama, né? Em 2002. Se não me engano, sim. A gente pode fazer uma pesquisa rapidinho aqui enquanto você continua aí, vai. E nesse primeiro de 2005, nós tivemos o São Paulo campeão mundial naquela final contra o Liverpool, né? O Liverpool que já fez 2 finais, perdeu as 2 para o Flamengo em 81 e perdeu para o São Paulo em 2005. Então o Liverpool está aí disputando mais um campeonato mundial, mais um mundial de clubes, com grande expectativa de chegar à final. Mas ele perdeu lá em 2005 para o São Paulo, o gol lembra de quem? Mineiro. Mineiro. Exatamente. Ou você tem uma boa memória ou estudou direitinho. Eu nem me lembrava, sabia, que era o gol do Mineiro. Eu lembrava, Mineiro e Josué, né? A dupla de volantes do São Paulo. A dupla de volantes do São Paulo, Mineiro e Josué, exatamente. E quando eu vi isso, aí me lembrei, voltou à memória o Mineiro, aquele gol do Mineiro e ele se transformando em herói. Depois ele foi para a Alemanha jogar no Wolfsburg, né? Exatamente. E o Josué também saiu, né? Aquele gol rendeu a ele uma boa grana, né? Porque se o São Paulo não tivesse disputado o Mundial, tudo mesmo sendo campeão brasileiro e tal, o Mineiro não ia chegar tão longe, não. Era um bom jogador, mas claro que um gol daquele muda a história de qualquer jogador. Claro. No São Paulo tinha o Ceni, Lugano, Danilo, olha o Danilo aí. O Amoroso, o Grafite, que hoje é comentarista esportivo, o técnico era o Paulo Tuori. No Liverpool, assim, de maior conhecimento, nós temos o Xabi Alonso e o Gerrard, né? Steve Gerrard, maior jogador da história do Liverpool, e o técnico era o Rafa Benítez. Guarda esse nome aí, Rafa Benítez. Beleza. Guarda esse nome aí que você vai ouvir muito o nome dele aqui. Impressionante como o Rafa Benítez tem competência para levar time em final da Copa Mundial de Clubes da FIFA. Mauro, rapidinho, aquela informação que você deu a respeito da final de 2002, da Copa do Mundo, né, de 2002, aconteceu no Estádio Internacional de Yokohama, em Yokohama.
Exatamente. Então, o Rogério Ceni foi o melhor. Em 2006, nós tivemos mais um brasileiro na final. Internacional venceu o Barcelona, Délio. O Barcelona 1-0. Daqui a pouco eu vou falar algumas. Vou fazer uma pequena comparação entre os times. Aquele gol aos 37 minutos do segundo tempo do Gabiru. Adriano Gabiru, com aquela narração do Pedro Ernesto da Rádio Gaúcha, empolgadíssimo, o Adriano Gabiru, olha ele aí. E o Internacional sagrou-se campeão com Klemer, Fabiano Heller, Fernandão, né, o grande Fernandão. O Adriano Gabiru não começou o jogo, ele entrou no lugar do Gabiru. O Yarley, lembra do Yarley? Alexandre Pato começando carreira. O Luiz Adriano, que está agora no Palmeiras, também estava começando a carreira, e o Abel Braga era o técnico. Agora olha só, a escalação do Barcelona, alguns jogadores. Valdés, Victor Valdés, goleiro, jogou anos e anos na grande fase de Barcelona do Guardiola. O Xavi, o Rafa Marques e Puyol fazendo a dupla de zaga. No meio de campo a gente tinha ninguém menos do que Ronaldinho Gaúcho. Belete entrou durante o jogo. O Deco fazendo dupla com Ronaldinho Gaúcho. E o Iniesta. O técnico era o Frank Rijkaard, ainda não era o Pep Guardiola. Então, essa vitória do Internacional é um grande feito em comparação, inclusive, com os times, né, Délio? Ah, com certeza. E tinha aí um campeão mundial, que era o italiano Zambrotta, era titular desse time também. O Zambrotta fazia o meio de campo. Ele saiu para entrar o Belete durante o jogo. Exatamente, porque ele tinha acabado de ser campeão mundial, né? Exatamente. Então, assim, a vitória do Internacional sobre o Barcelona realmente pode ser considerado um grande feito. Bom, ainda em 2007, também ainda em Yokohama, o Grêmio não tivemos brasileiro, porque o Grêmio perdeu para o Boca na Libertadores. A final foi entre Milan e Boca. O Milan goleou o Boca Juniors por 4-2. Aí começa, Délio, quando você falou da Copa Intercontinental, a gente tem um certo equilíbrio, mas a partir de 2007, 2005, 2006, nós tivemos 2 brasileiros campeões mundiais, São Paulo Internacional. Mas a partir de 2007 começa a hegemonia europeia, aí começa a fazer a grande diferença do dinheiro. Primeiro, porque a grande evasão de jogadores brasileiros e argentinos e uruguaios para o futebol europeu, enfraquecendo muito o futebol local, os clubes da América do Sul e os clubes europeus se tornando verdadeiras constelações, galácticos, como se gostava de falar, e a partir daí muito difícil algum time brasileiro fazer frente aos europeus. Então a gente começa lá em 2007 com o Milan batendo o Boca Juniors. Para você ter uma ideia, o time do Milan tinha Dida, Maldini, o Gattuso, o Emerson brasileiro, o Inzaghi, o Cafu, o Seedorf, Nesta, Pirlo, Kaká. O técnico era Carlo Ancelotti. O Boca tinha aquele timaço ainda que foi multicampeão da Libertadores com Palermo, Palácio, e depois entrou o Riquelme, né, Roman Riquelme, mas aí os europeus começaram. Em 2008 também não tivemos brasileiro, a LDU, aquela fatídica grande zebra, maior zebra que nós já tivemos no futebol sul-americano, que a LDU bateu o Fluminense. Eu não aguento, vou pular esse ano de 2008. Ô ano miserável. Pelo amor de Deus. Manchester venceu a LDU por um magro 1-0, gol do Rooney, jogando com a menos, Vidic que tinha sido expulso, mas aí a LDU tinha o Cevallos, miserável, desgraçado, fez uma partidaça na final do Maracanã. Bolanhos, Reasco, diga. Me ajuda aqui, eu não sei por que me veio um nome à mente aqui, Thiago Neves.
Thiago Neves, pois é, marcou 3 gols naquela final, teve a chance do 4º gol aos 14 minutos do segundo tempo, e o Cevades foi lá de pontinha de dedo e conseguiu tirar. Cara, você acredita que depois daquele jogo nunca mais eu mudo a televisão quando tenta mostrar alguma imagem, nunca mais consegui ver absolutamente nada, ler absolutamente nada daquele jogo, a não ser ficar nessa resmungação quando eu lembro daquilo. A gente vai fazer um trabalho aí de resgate, eu vou recuperar esse jogo na íntegra e a gente vai assistir junto o jogo. Não, obrigado. Assisto qualquer outro. Mas ó, o Manchester United, né, naquela lógica que eu já vinha falando do futebol europeu, tomar a frente do futebol mundial com grandes estrelas. Tinha o Van der Sar, tinha o Neville, né, jogou muitos anos no United, o Ferdinand Rios, o Evra, o Anderson, que depois foi campeão em 2009 pelo Flamengo. Não, desculpa, eu estou confundindo, não era o Anderson. O Anderson é aquele que foi da Batalha dos Aflitos pelo Grêmio, né? Estou confundindo. O do Flamengo, como era o nome que jogava no Manchester United, depois foi... Ele era do Atlético Paranaense. Kleberson. Oi? O Kleberson. Isso. Mas não era ele não, o Anderson, eu estou fazendo confusão. O Anderson era o do Grêmio. O Cristiano Ronaldo... Na frente, olha o ataque do Manchester United. Cristiano Ronaldo, Rooney, que foi que fez o gol, e o Carlitos Tevez. O técnico era Alex Ferguson. Pouquinho esse time, né? Era fraco não, hein? Não era fraco não. Pois é. Aí 2009 também, não tivemos brasileiro no Mundial. O Estudiantes venceu o Cruzeiro na final da Libertadores. E o Barcelona, já começando aí com a sua grande fase, bateu o Estudiantes por 2-1. Estudiantes que tinha o Verón, lembra do Verón? E o Bozelli, olha o Bozelli aí. O Bozelli que disputou 3 finais de Libertadores pelo Estudiantes, disputou também pelo Boca Juniors. E tá aí o Bozelli jogando pelo Estudiantes. O técnico era o Saavedra, que depois, se não me engano, foi técnico da Argentina, né? Foi. Isso. E o Barcelona com aquele velho time, Valdés, aí já entra o Daniel Alves, multicampeão, maior campeão de clubes de todos os tempos, né? Maior número de títulos, mais de 30 títulos, não é isso? Puyol e Piqué. Levantar a taça era com o rapaz. Pois é, Puyol e Piqué já não era mais o Rafa Marques, já era o Piqué. Aí vem Busquets, Yaya Touré, Xavi, Messi, Ibrahimovic, o Henry. O Messi fez um dos gols na final. O Messi fez um foi do Pedro e o outro foi do Messi, o do Bozelli. O Bozelli marcou pelo Estudiantes, aí o técnico já era o Henry Ibrahimovic, fazendo parte desse clube, desse timaço do Barcelona, que dessa vez não deu sopa pro azar como foi com o Internacional em 2006. Dessa vez, em 2009, o Barcelona levou o título com o Guardiola. Aí depois nós temos, em 2010, lá vem o Internacional de novo, Internacional, só que aí o Internacional ficou pelo caminho. Mazembe, lembra do Mazembe? Meu Deus. Esse foi um dos maiores vexames brasileiros no Mundial, né? Na disputa de Mundial. O Mazembe é de que país mesmo? Eu esqueci. O Mazembe, vou ter que pesquisar aqui, mas rapidinho eu te falo. Enquanto você olha, eu esqueci o Mazembe. Mazembe é africano, né? República Democrática do Congo. É do Congo, isso. Congo, do goleiro Kidiaba. Lembra do Kidiaba? Que fazia fazendo dancinha, aquela commemoração maluca? Sentado no chão, tipo um kart, né? Demais. Pois é, e o Inter de Milão, a Inter de Milão não deu sopa pro azar, 3-0, um dos gols foi do Eto'o. E é o único jogador do Madrid que eu lembro, é o Kidiaba. Essa Inter aí é aquela Inter do Mourinho, né, E a pentacampeão italiano, não é exatamente, que passou o carro, ganhou tudo que tinha direito, com um time muito forte defensivamente. Lúcio estava lá, Júlio César estava lá, era um timaço. Maicon, Eto'o, Milito, né? Milito, atacante do Racing Clube, que depois ele voltou para o Racing para recuperar o Racing e ser campeão, depois do Racing Clube da Argentina quase ter sido extinto, né? Ele apareceu lá. E tinha outros jogadores, como Zanetti, Cambiasso, Thiago Motta, lembra do Thiago Motta? Lembro. Stankovic, essa galera toda. Quem era o técnico da Inter? Era o
Como é que ele se chama? The One, Eu né? já falei o nome dele aqui, hein? Ah, era o Benítez? Era o Rafa Benítez, cara. Olha só, eu tava pensando que o Mourinho ainda tava Não, Rafa na Benítez. Inter. Rafa Benítez foi o técnico da Inter de Milão nesse jogo contra o Mazembe, né? Aí depois nós vamos para 2011, continua em Yokohama, ainda não saímos de Yokohama. O Barcelona pegou o Santos. Pegou de jeito. Pegou de jeito o Santos, 4-0. Era uma prévia dos 8-1 depois, em 2014, né? Que foi os 8-1, quando o Neymar saiu pro... Não, foi 2013, né? Quando o Neymar saiu, depois fizeram um jogo amistoso, aqueles 8-0, desculpa. Agora o Santos deu uma prévia lá em 2011, na final do Mundial, 4-0 em cima do Santos. Messi marcou 2, Xavi e Fábregas complementaram o placar. O Santos, que tinha lá naquela época o Dracena, Elano, Ganso, Neymar, Borges, lembra do Borges? Borges, claro. Borges era atacante do Santos, não viram nem a cor da bola, né? Ah, não. O técnico Muricy Ramalho foi engolido, estraçalhado, liquidificado pelo Guardiola. De Valdez, Daniel Alves de novo, Puyol, Piquet, Mascherano. Olha, o velho Mascherano estava lá naquela época. Abidal, grande Abidal, jogava em duas posições. Busquets, Xavi, Iniesta, Fábricas e Messi. Além tinha o Pedro, quer dizer, era um timaço do Barcelona, e ali o Barcelona trucidou. Eu acho que esse ano aí, Mauro, só um adendozinho. Eu acho que esse ano aí meio que colocou na mesa assim, ó. Tá vendo aqui? Essa é a diferença do futebol europeu pro futebol brasileiro. Convivam com essa realidade aí, aceitem, essa é a diferença. E só não foi mais porque o Barcelona no segundo tempo deu uma maneirada. E aí ficou muito claro que o problema aqui interno era grande, né, mano? Eu acho que foi meio que um aviso para o que vinha na Copa do Mundo depois, né? 2014 aqui no Brasil. Mas não adiantou muita coisa não, pelo jeito. Apesar de que em 2012 o Corinthians furou a fila dos europeus, né? Porque de 2007 a 2018, exceto esse campeonato que eu vou falar agora de 2012, todos foram vencidos por europeus. O Corinthians furou a fila em 2012, pegou um Chelsea que até tinha surpreendido o Délio em vencer a Champions, porque ele não era o favorito na Champions. O grande favorito, se eu não me engano, era Barcelona e Bayern, né? Os dois grandes favoritos em 2012. Sim, desculpa, com certeza. O Chelsea, eu lembro que a época ele ganhou o título, inclusive, na casa do Bayern, né? Coincidiu da decisão da UEFA Champions League ser no estádio do Bayern, e o Bayern perdeu o gol a rodo nessa final. Impressionante como eles perderam o gol. O canhotinho holandês, que fugiu o nome agora, que jogou anos e anos no Bayern, se aposentou agora na última temporada. Meu Deus. O Ribéry, não. O Robin. Errou um pênalti nesse jogo. Ele perdeu um pênalti. Ribéry é francês, né? Exato. Pelo amor de Deus. O Robin perdeu um pênalti nessa decisão. E aí foi para os pênaltis depois no final, e o Chelsea acabou levando. Mas assim, eu lembro que depois dessa final que o Chelsea acabou levando, muita gente da imprensa comentava que era assim, estava tudo caminhando para o Corinthians conseguir um feito, né? Porque assim, ia enfrentar um time europeu que não era considerado o mais forte da época, do ano, e acabou dando certo, né, Mauro? E assim, o Corinthians não tem culpa nenhuma disso, né? Foi lá e fez o que tinha que fazer. Exato. Não diminui em nada o feito do Corinthians, né? Apesar o Chelsea também tinha jogadores espetaculares, né? O jogo foi lá em Yokohama. O Chelsea, para você ter uma ideia, Peter Cech, grande Peter Cech,
né? Tinha o Davi Luiz, meu Deus do céu, o Ashley Cole, Lampard, Frank Lampard, o Ramírez, jogador voando nessa época, né? O Juan Mata, o espanhol Juan Mata, o Hazard, belga, o centroavante era o Fernando Torres. Era aquele time que jogava por uma bola, né? O Chelsea jogava por uma bola. O Drogba era desse time, né? Mas ele não jogou. Ele não jogou. O Drogba não jogou, não. O Chelsea teve um jogador expulso, foi o Cahill. E quem era o técnico do Chelsea? De novo, não é possível. De novo, Rafa Benítez. Tá ele aí. Rapaz. Rafa Benítez. Aí o Corinthians tinha o Cássio, né? O Alessandro era o lateral direito, que depois se tornou dirigente, era o capitão também, foi o cara que levantou a taça. Chicão, Paulo André, Fábio Santos, olha o Fábio Santos que tá lá no Atlético Mineiro, Ralf, que está de volta no Corinthians, Paulinho, Danilo, olha o Danilo aí de novo disputando a sua segunda final mundial, segunda vez campeão, Jorge Henrique, meu Deus do céu, como muita gente diz, futebol é uma bênção, Emerson Sheik e o Paulo Guerreiro, autor do gol, Paulo Guerreiro que marcou aquele gol de cabeça aos 23 minutos do segundo tempo. Então temos aí o Corinthians furando a fila e depois agora, daqui para frente, só time europeu. Tivemos em 2013 o Atlético Mineiro representando, mas como Internacional lá atrás, como Internacional em 2010, né? O Atlético Mineiro ficou no meio do caminho, perdendo para o Raja Casablanca. Agora já mudou, porque não era mais no Japão. Agora foi no Marrocos, Marrakech, em 2013. E o dono da casa, o Raja Casablanca, eliminou o Atlético Mineiro para delírio dos marroquinos, marraquechinos. É assim que chama quem nasce em Marrakech? Marraquechinos? Vamos fingir que é, né? Sei lá. Marraquechinos. Fica bonitinho esse nome, marraquechinos. Você é o quê? Marraquechino. Pô, legal. Marrocos, marroquinos, isso aí eu tenho certeza. E aí na final tivemos a final entre o Bayern de Munique e o Raja Casablanca. Agora o Bayern de Munique conseguiu chegar na final, tentou contra o Chelsea, dançou, mas agora ele chegou naquela grande fase do Bayern de Munique. E o árbitro da final foi um brasileiro, Sandro Meirahit. Sandro Meirahit foi a final, o Bayern venceu por 2-0, 2 gols de brasileiros, Dante e Thiago Alcântara. O Bayern que tinha o Neuer, o Rafinha, que vai disputar mais um Mundial agora, ele vai disputar pelo Flamengo, o Dante, né, o finado Dante, desculpa, ele não morreu não, morreu em termos de seleção brasileira, né? O Felipe Lan, grande Felipe Lan, Thiago Alcântara, filho do Mazinho, que ainda está lá no Bayern, né? O Toni Kroos, o Mário Götze, Ribéry e o Miller, o canhotinho holandês, o Robin, não estava lá. E o técnico era o Guardiola. Guardiola conseguindo aí mais um título, agora pelo Bayern. O Raja Casablanca nem vou falar porque eu não conheço ninguém, absolutamente ninguém, nem o técnico eu conheço do Raja Casablanca. Aí nós vamos para 2014, novamente em Marrakech. Novamente, os marraquechinos estavam lá acompanhando, mas agora dessa vez não tinha time deles. A final era entre Real Madrid e São Lourenço. Também não tivemos brasileiro porque ninguém chegou à final. O São Lourenço foi o campeão da Libertadores e o Real Madrid. Aí começa o reinado do Real Madrid novamente, né? Porque lá nos anos 60 ele já foi campeão algumas vezes do torneio intercontinental, agora ele começou o reinado dele no Mundial de Clubes, começa também a hegemonia do futebol espanhol. O Real Madrid venceu por 2-0, gols do Sérgio Ramos e do Bale, Gareth Bale, o de País de Gales. O Real Madrid que tinha Casillas, tinha o Pepe, lembra do Pepe? Marcelo, Toni Kroos, James Rodrigues, Cristiano Ronaldo, Benzema, o técnico era o Lancelotti. No São Lourenço a gente tinha alguns jogadores conhecidos, principalmente aqueles que passaram no Brasil, como o Buffarini, foi lateral do São Paulo, o Kahneman, que é zagueiro atual do Grêmio, e o Romagnoli, que passou, se eu não me engano, pelo Atlético Paranaense, algo assim.
E o técnico era o Bausa, segunda final que o Bausa chegou lá com a LDU e agora está chegando com o São Lourenço, 2 porradas que ele tomou. Desgraçado Edgar do Bausa, tenho ódio dele, como tenho do Cevades, como tenho do Bolanhos, como tenho do Reasco. Ódio mortal. Calma, Mauro. E eterno para esses caras aí. Calma. Mauro, informação. Eduardo Bausa era muito competente. Informação aqui rapidinha. O gentílico de quem nasce em Marrakech é Marrakech. Ah, você é o quê? Marrakech. Exatamente. Pô, sou mais marraquechino. Ah, era mais legal mais mesmo. Bonito, né? Não é mais legal? Eu acho. Em 2015, volta para Yokohama, Délio. 2015 volta para Yokohama, mas não tivemos brasileiros em 2015, o River Plate que representou a Conmebol, e a final foi contra o Barcelona, passeio do Barcelona, 3-0, Messi, Suárez 2 vezes, né? O River Plate, vários jogadores conhecidos como Maidana, nós tivemos também o Lúcio Gonzalez, que está no Atlético Paranaense. Maidana jogou pelo Atlético Mineiro, não foi isso? Foi. Barcelona com aquele timaço já, com Luiz Henrique no comando, Daniel Alves mais uma vez, Piquet, Mascherano, Busquets, Jordi Alba, Rakitic, Iniesta, Neymar, Messi, Suárez. Muitos desses jogadores ainda estão no Barcelona. Ontem, inclusive, estava vendo o Barcelona contra o Real Sociedad. Nós tínhamos lá Busquets, Rakitic, Messi, Suárez. Essa galera ainda está, Piquet, essa galera está toda lá no Barcelona. Aí em 2016 começa aí a hegemonia do Real Madrid. Já tinha sido campeão lá em 2014, mas depois foi o Barcelona. Agora o Real Madrid conseguiu o seu tricampeonato. Em 2016 ele venceu o Kashima Antlers, que tinha eliminado, né, o Kashima Antlers tinha eliminado o Atlético Nacional. Foi uma surpresa, né, Délio, essa eliminação. E na final, 4-2, tivemos aí gols, o Benzema abriu, mas não foi tão fácil não, porque o Benzema abriu o placar, e aí o Shibazaki virou, marcou 2 gols. E aí o Real Madrid teve que correr atrás, o Cristiano Ronaldo abriu o placar, aliás, desculpa, empatou, e depois ele marcou 2 gols. Na prorrogação, o Cristiano Ronaldo fez 3 gols nessa final e eliminou, ganhou, foi campeão em cima do Kashima Antlers. Aí o Real Madrid já vinha com aquele timaço, com o Sérgio Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric. Tivemos o Cristiano Ronaldo, Benzema formando a dupla de frente com seu técnico Zinedine Zidane. Aí em 2017 mudou, foi para Abu Dhabi. E afinal nós tivemos o Grêmio perdendo para o Real Madrid, gol do Cristiano Ronaldo. A gente pode dizer, de um ano para o outro, o Ronaldo fez 4 gols consecutivos, né? Ele tinha marcado os 3 últimos do Real Madrid na vitória sobre o Kashima Antlers, marca contra o Real Madrid. Então, Real Madrid, apesar do placar magrinho, só deu o Real Madrid naquele jogo, né, Délio? Ah, só foi. O Grêmio quase que não passa da intermediária. Foi um jogo bem abaixo do Grêmio. Às vezes eu acho que o time brasileiro sente muito esse jogo, né? Sente demais esse jogo. Ainda mais quando você enfrenta um time que é muito favorito, né? Que no caso, lembrando que o Real Madrid aí engatou um tricampeonato europeu, né, Mauro? Que é algo raríssimo de acontecer. Né? E mundial também. Pois é, exatamente. Além do mundial que eu tinha falado, agora você trouxe a informação de tricampeão europeu. Também, olha só o ataque do Grêmio. Era o Barrios, Fernandinho e Barrios. Olha que maravilha. Aí o Barrios saiu, entrou quem? Jael Cruel. Olha, aí não Jael. vai conseguir marcar gol mesmo, né? Numa defesa que você tem o Navas, Keylor Navas, Carvajal, Varane, Sérgio Ramos, Marcelo, com Casemiro à frente da zaga. Como é que você vai conseguir marcar um gol com Barrios e depois com o Jael? Não tem como, né? E o Fernandinho, mas tinha o Luan em grande fase também, o Jeromel já fazendo a dupla com Kahneman e Cortez, que é o time hoje
do Grêmio, mas tinha na lateral direita o Edilson, né? Michel e Maicon fazendo o meio de campo. O time do Grêmio se manteve. Você vê assim que muita gente ainda estava no Grêmio, ainda está no Grêmio até hoje, comandado pelo Renato. E o Cristiano Ronaldo, Benzema e Gareth Bale na frente, com Zinedine Zidane. Aí a gente chega ano passado, o último ano do Mundial de Clubes, né? Claro, nós estamos agora em 2019, mas já definido que aí foi o Real Madrid enfrentando o Al-Ain. O Al-Ain que eliminou o River Plate nos pênaltis numa semifinal, foi mais uma zebra, mais um sul-americano ficando fora. Nós ainda não tivemos, Délio, nesse formato de Mundial de Clubes, considerando 2005 para cá, todos os europeus chegaram às finais. Né? Do lado de lá não teve zebra, né, Mauro? Exatamente. Nas 3 vezes que o Brasil ganhou foi em cima de um sul-americano. E só o Brasil que foi campeão quando chegou na final. Nenhum time sem ser o Brasil conseguiu vencer. E aí, em 2018, o Real Madrid meteu 4-1 no Al-Ahly, fora o baile. Os caras ainda fizeram um gol, né? Modric, Llorente, Ramos marcaram, e o Nader marcaram pro Real Madrid. Sabe quem marcou pro Al-Ain? Quem? Que é dos Emirados Árabes, tá? Diga aí o nome Você sabe? Ah, não é possível que você não conheça. O nome do herói. Do herói Chiotani. Grande. Não lembra do Chiotani? Grande Chiotani. Grande. Tenho a menor ideia. Não sei nem se está vivo, né? Mas a gente pode falar um monte de coisa dele aqui. Batia muito bem de fora da área, com a perna canhota. Um cabeceador. Ninguém vai tirar a prova, ninguém vai checar essa informação. Um exímio cabeceador, né? Baita. E o técnico era o Mamit Zoran, também um eterno desconhecido. Bom, o Real Madrid, novidades, tinha o Courtois no gol. Né? O resto do time era praticamente o mesmo. O técnico era o Solari, não era mais o Zidane. E o Vinícius Júnior, que está lá no Real Madrid, marcou gol nesse meio de semana pela Champions. Vinícius Júnior entrou no lugar do Vázquez. Então o Real Madrid fez 4-1. E aí nós chegamos em 2019, já temos as semifinais definidas entre Monterrey e Liverpool. Jogam na quarta-feira, às 14h30, mas na terça-feira nós temos Flamengo e Al-Hilal. Eu não sei por que a tabela do Globoesporte.com é invertida. Primeiro ela mostra o jogo de quarta e depois o jogo de terça, né? Aí você vai aqui no embalo, você fala primeiro o jogo, fala invertida a data. Mas o Flamengo joga às 14h30 com Al-Hilal. O Flamengo chegou ontem em Doha, no Catar. E esse está sendo disputado no Catar, né? Não é mais em Abu Dhabi, agora é no Catar, em Doha. Já aí fazendo uma prévia do Mundial de 2022. Flamengo pela Conmebol, Liverpool pela UEFA. Agora não, é tudo certinho. Só vão os campeões de cada continente. Não tem mais essa história de conversa política, um representa o outro, alguém não quer ir, todo mundo quer ir agora, né? Todo mundo vai, é sempre o campeão. Nós temos o Al-Hilal, que é o campeão da África, né? Temos o Esperance, que é campeão da África. Desculpa, o Al-Hilal não é da Ásia, falei errado. O da África é o Esperance, que já dançou também, o Monterrey da CONCACAF, o Yengen da Oceania e o Al-Saad, por ser o país sede. Mauro. Você tá... Diga. O Esperance é o último que morre? Não foi o primeiro. Ele dançou logo, já foi pro espaço lá. Ontem nós tivemos as semifinais, a gente está gravando no domingo, no dia 15, 6 dias antes da grande final, a primeira semifinal na terça, a segunda semifinal na quarta. Uns detalhezinhos, Délio, só aí sobre o Al-Hilal, que vai enfrentar o Flamengo na terça-feira. Ele foi fundado em 1957, tem 62 anos. O Al-Hilal tem já 3 títulos da Liga Asiática,
né? Foi campeão do ano passado. Alguns jogadores conhecidos, como o Gomis, né? O Gomis que marcou o gol, um belo gol. Depois foi fazer reverência ao Jorge Jesus, que foi técnico dele no Benfica, não é isso? Exatamente. Não, foi técnico dele lá no Al Hilal. No Al Hilal, isso. O Jorge Jesus foi técnico desse time no Al Hilal. Então ele foi fazer referência. O Gomes, que é conhecido, jogou muito tempo aí jogou um tempo na seleção francesa, né? Ele é francês. Jogou no Lyon, jogou naquele time, se eu não me engano, que foi campeão várias vezes, né? Do Lyon, se eu não me engano, lá com o Juninho Pernambucano, depois o Fred, aquela galera. Ele teve algumas temporadas na Premier League também, né? No campeonato inglês. É um jogador bem rodado. Bem rodado, né? Nós temos também do Al Hilal o Carlos Eduardo. Esse jogador passou aí pela base de alguns clubes, inclusive do Fluminense, mas não me lembro desse camarada no Fluminense, Carlos Eduardo. Marcou um gol no Fluminense, não me lembro dele não. Mas enfim, tá lá. O Giovinco, né? Giovinco, outro jogador relativamente conhecido, jogou na Juventus, depois foi para a Liga Americana, MLS, pelo Toronto, não é isso? Exatamente. Você aliás, mais dele do que eu. Uma decisão bem inesperada dele, né? Porque ele jogava na Juventus, era um garoto muito novo, jogava na Juventus, era convocado para a seleção italiana, inclusive, e aí, no final de temporada, ele resolve embarcar nessa aventura aí de ir para o Canadá disputar a Liga Americana. Foi uma decisão bem estranha na época, mas cada um. E para os flamenguistas que estarão, os rubro-negros que estarão vendo certamente o jogo entre Flamengo e Al Hilal, não vão deixar de reconhecer Gustavo Cuéllar no meio de campo. Ele é titular nesse time. Gustavo Cuéllar jogando no meio de campo, que saiu ano passado do Flamengo esse ano para o Al Hilal. Saiu esse ano, na verdade. Este ano, exato, é este ano, 2019. E ainda temos aí o Carrillo também, que é um jogador relativamente conhecido, jogou no Benfica. Eu acho que ele jogou com o Jorge Jesus também no Benfica, de 2016 a 2019. Exatamente. O Jorge Jesus ainda estava por lá? Ou já estava no Sport? Eu não me lembro. Mas também. Enfim, e desses jogadores aí, o Cuéllar é titular, Carlos Eduardo é titular também, o Carrillo é titular, né? O Giovinco não jogou. O Giovinco ontem, o Giovinco e o Gomis ontem não foi nada oficial, mas aparentemente eles foram poupados. O Gomis até fez uma cirurgia assim. Acho que o Giovinco entrou no segundo tempo, eu não tenho certeza não. É isso que nós temos de história, já entrando inclusive na atual, já estamos aí com mais de hora de podcast, meu Deus do céu, eu falo demais, Délio. E a gente tem agora um novo formato que a FIFA pretende fazer, né, Mauro? Que é um Mundial de Clubes com 24 participantes. Seria um Mundial de Clubes que seria realizado não mais anualmente, como é hoje, seria um Mundial de 4 em 4 anos, e seria aí com várias equipes de todos os continentes, né? A FIFA fez uma reunião nesse ano, se não me engano foi em outubro a reunião, a sede já está definida, lembrando que esse campeonato vai começar não em 2020 ainda vai ser a final como é hoje, né, nos moldes de hoje, mas em 2021 será disputado nos meses de junho e julho e já está definida a sede, a China vai sediar, então o país já está decidido, as cidades sedes ainda não estão definidas, mas a gente já tem aí data e local, né, junho e julho de 2021, lá na China. A escolha dos participantes, ela não vai ser definida pela FIFA, ela vai ser definida pelas confederações. Então, a UEFA vai decidir o seu critério, a Conmebol vai decidir o seu critério e por assim vai. O que a gente tem hoje
sobre essas vagas, né, que serão distribuídas, o que a gente tem hoje é a seguinte configuração, Mauro. A Europa ficaria com 8 vagas, sendo que os campeões da Champions League e da Europa League, né, que é correspondente à Sul-Americana aqui da Conmebol, os campeões dos anos de 2018 a 2021. Então, essa seria a distribuição na Europa. Na América do Sul, 6 vagas, 2 vagas a menos. E aí a gente teria os campeões da Libertadores e da Sul-Americana de 2019 e 2020 garantidos. E a gente sobrariam aí 2 vagas, né, que a Conmebol ainda deveria definir como é que vai ser. Chegou a ser ventilado esse ano uma Supercopa dos campeões da Libertadores, que pegaria todos os campeões da Libertadores, mas não tem calendário para isso, não tem data para isso, então ainda está indefinido essas 2 vagas aí restantes, como que vai ser distribuída aqui na América do Sul. Na Ásia são 3 vagas, são os campeões da Champions Asiática, de 19 e 20, e sobraria uma vaga que também ainda não está decidido como é que vai ser distribuída. A América do Norte e Central, a CONCACAF, ficaria com 2 ou 3 vagas, ainda não está decidido. O mesmo acontece com a África, ainda não tem uma decisão de quantas vagas, se vão ser 2 ou 3. E a Oceania ficaria de fora desse Mundial, não está previsto que haja vagas para algum clube da Oceania. Então seria Coitados. Pois é, foram alijados aí da competição. Então seria mais ou menos essa distribuição, não tem nada assinado ainda, mas o que se tem de ideia é isso. Pelo menos as 8 vagas da Europa, as 6 da América do Sul e as 3 da Ásia já estão definidas a quantidade, né? É isso, Mauro. Seria uma competição gigantesca, né? 24 equipes é um formato muito diferente. Vamos ver como é que a FIFA vai fazer para encaixar isso no calendário mundial. Lembrando que esse período, né, de junho a julho, é o período de férias da Europa, né, do calendário europeu. Vamos ver o que os clubes vão achar dessa ideia também. Porque vão chiar, né? Devem estar chiando já. Afinal de contas, é o momento que eles, em junho, começam as férias, final de julho começa a preparação, final de agosto, meados de agosto para frente, já começam os torneios nacionais. E aí é complicado. O europeu bate o pé. É diferente do quando o sul-americano bate o pé. O grito é bem mais alto, né, Mauro? Incomoda muito bem mais alto. Incomoda muito mais. Incomoda muito mais. Mas assim, verdade. Eu acho que nada que algumas reuniões e um aumento na quantidade de zeros aí nas premiações não resolva, viu, Mauro? Verdade. Você falou tudo. Aí, quando o dinheiro entrar em cena, realmente aí os clubes pensarão 2 vezes com relação a isso. Agora, falando mais especificamente como 2019, para a gente fechar, Adélio, teremos aí, a gente já falou as semifinais, e há uma grande perspectiva de que a final seja disputada entre Liverpool e Flamengo, Flamengo e Liverpool. Não resta dúvida que Flamengo é favorito sobre o Al Hilal, o Liverpool favorito sobre o Monterrey. E hoje, a disputa neste formato atual, de um representante de cada continente, de cada federação continental, está muito desequilibrado. A Europa tem 11 títulos, a América do Sul tem 4, eu estou considerando de 2000 também do Corinthians, 11-4, nós temos 4 títulos do Real Madrid, 3 do Barcelona, Bayern, Inter, Nacional, United, Manchester United e Milan tem 1, Corinthians, São Paulo, Internacional e Corinthians de novo, aí Corinthians teria 2 títulos pela América do Sul. E este ano nós temos Liverpool e Flamengo para
como os grandes favoritos de fazerem a final no dia 21 às 14h30. É às 14h30 o horário, né? 2h30 vai ser o mesmo horário das semifinais. Qual a sua perspectiva semifinal e final desse Mundial de 2019 que está sendo disputado em Doha, no Catar? Então, Mauro, eu acho que começando pela perna lá da Europa, que a semifinal ficou definida Monterrey e Liverpool, eu acho que a disparidade aí é maior entre os dois semifinalistas. Eu acho que o Liverpool, assim, seria uma catástrofe ele não passar pelo Monterrey. Acho que ele passa até com certa tranquilidade. E do outro lado, Flamengo e Al Hilal, eu concordo que há uma diferença. Eu acho que o Flamengo é favorito, mas não acho que é tão grande quanto do outro lado, não. O Al Hilal, eu acompanhei o jogo ontem que ele fez contra o Esperance da Tunísia e observou, anotou tudinho. Pois é. Já fez já mandou o WhatsApp pro Jorge Jesus. Exatamente. Mas eu achei um jogo fraco, assim, tecnicamente, dos dois lados, mas quando o titular, né, do comando de ataque entrou, a gente deu para perceber uma diferença muito grande no volume do jogo, assim. O Gomis, quando entrou, fez muita diferença. Ele é muito forte, né, um jogador muito alto, muito forte, e eu acho que na semifinal o Al Hilal vai dar um pouquinho mais de trabalho para o Flamengo. Eu ainda acho que o Flamengo é favorito. Vamos ver se o Flamengo não vai sentir tanto o jogo, como eu acho que sentiu na final da Libertadores. Mas eu ainda acredito que o Flamengo também consiga passar. Tomara que, assim, é lógico que eu sou rubro-negro, vou torcer para o Flamengo, mas eu acho que seria muito bacana a gente ver uma final Liverpool e Flamengo. É um momento que o time brasileiro chega, o time sul-americano chega meio que em comum acordo de que é o melhor futebol jogado aqui na América do Sul, um futebol mais vistoso, que busca o gol a todo momento. Eu acho que seria muito bacana esse confronto aí contra um Liverpool que é muito forte. Esse time do Liverpool hoje, do meu modo de ver, é o time mais forte europeu. É um time muito intenso, um time muito veloz. É impressionante como eles chegam a ataque muito rápido, 2, 3 toques, já está na cara do gol, muito eficiente. Eu acho que ia ser um duelo bem bacana da gente acompanhar, assim. Tomara que os dois passem aí, que a gente tenha uma final no sábado bacana. E só um detalhezinho, Mauro, pelo sorteio da FIFA, né, desses mandos de campo, a final, o mandante vai ser o time da perna do Liverpool, né? Quem passar de Monterrey e Liverpool. Então, provavelmente vai ser o Liverpool. Então, o Liverpool vai ser o mandante. Então, se a gente tiver Liverpool e Flamengo na final, a gente vai ter uma repetição de uniformes também na final, como aconteceu em 81. O Liverpool vai jogar com o uniforme número 1, de vermelho, e o Flamengo vai jogar de branco. Com relação a essa final, Délio, eu tenho uma observação que os times brasileiros que chegaram às finais, principalmente nos últimos anos, eu vou considerar ali de 2009 para cá, quando o Santos entrou com o Barcelona, nós tivemos também, 2011, né, que eu falei, o Santos é 2011. Nós tivemos o Corinthians em 2012, depois nós tivemos o Grêmio, tivemos o Atlético Mineiro, que não chegou à final, mas foi participar. Eu vejo o Flamengo de 2019 o time mais forte, o representante brasileiro num Mundial mais forte dos últimos anos, em relação a Grêmio, em relação a Atlético Mineiro, em relação ao próprio Corinthians, que foi campeão em 2012, ao Santos, apesar de Santos com o Neymar e companhia limitada, mas eu vejo o Flamengo um time mais forte, mais bem organizado, um time mais homogêneo. Se você pegar Corinthians, se você pegar Santos, Atlético Mineiro, eles tinham
setores do campo mais frágeis, setores fortes, mas setores mais fracos. Eu vejo esse time do Flamengo mais homogêneo, com um sistema defensivo. Eu gosto mais de falar de sistema defensivo do que valores individuais. O sistema defensivo muito bem montado, já começando lá na frente quando perde a bola, um meio de campo muito... que sabe trabalhar bem a bola, e um ataque matador, um ataque muito eficiente, um ataque muito incisivo. Então eu vejo o Flamengo um time um pouco mais forte do que os outros anteriores. Por outro lado, o Liverpool é um time também muito forte, temos aí o melhor goleiro do mundo, eleito pela FIFA, o melhor zagueiro do mundo, eleito pela FIFA, temos o Salah comendo a bola. Ontem ele fez 2 golaços naquele jogo contra o Liverpool, venceu ontem por 2-0. O adversário foi o Wolverhampton. Watford. Watford. Watford, isso, foi 2-0 em cima do Watford. O Salah marcando 2 golaços, o primeiro se livrando do marcador e batendo de curva no ângulo, e o segundo num gol de letra já aí, até um pouco de pelada, aquele gol que o cara marca quando o juiz já interrompeu o jogo, né? Já parou, aí o cara faz aquela gracinha, mas não, aí tava valendo. Foi até pro VAR, mas ele tava em posição regular e fez aquele golaço. Então, eu acho que a final vai ser, ao contrário de alguns amigos nossos que odeiam essa conversa que a gente fez durante a semana, não tá definida a final, não existe esse jogo entre Liverpool e Flamengo, esse jogo não tá marcado. Mas na realidade não tem sentido discutir Mundial imaginando uma final que tenha ou Monterrey ou Al Hilal. Me desculpa, mas não tem sentido você discutir Mundial pensando numa final dessa, né? Claro que qualquer um desses dois aí que conseguir eliminar o adversário vai ser zebra, não tem como. Tomara que não aconteça. Eu queria muito ver esse jogo então, Liverpool e Flamengo. Pra mim, eu não torço. Apesar do risco, do Hã? risco ser grande de uma sapatada na final, mas eu gostaria de ver Liverpool e Flamengo. Pois é, e você sabe como torcedor do Liverpool, né? Claro. Sou torcedor mesmo. Desde pequeno. Né? Não tem esse negócio de arco-íris, não tem torcedor de ocasião. Eu sou torcedor do Liverpool, todo mundo sabe disso. Claro. Sempre torci pro Liverpool, desde criança. Fiquei muito triste em 81, fiquei muito triste em 2005 também, Claro. quando o Liverpool perdeu as 2 finais. E agora espero que meu time chegue novamente à final. Mas eu espero essa final para quem gosta de futebol. É claro que eu estou esperando uma final entre Liverpool e Flamengo. Não escondo de ninguém que vou torcer pro Liverpool, não tem a menor, todo mundo sabe disso. Futebol é assim, né, Débora? É claro. Esse papo de torcer para um time só porque ele é brasileiro. Não, nem tem essa história, essa conversa fiada. Pra mim, não. Eu torço veementemente pelo time. Eu nem sou torcedor de seleção brasileira, né? Como você sabe, você também não. Não. Então, somos torcedores dos nossos times. Todo mundo sabe que eu sou fluminense, todo mundo sabe que você é Flamengo. Então, e a gente se entende muito bem com isso. Mas eu espero essa final. Vamos embora? Vamos nessa. Já explodimos o tempo aqui. Já deu mais de meia hora. 1 hora e qualquer coisa. Eu espero. Né? Vamos contar com a paciência, mas valia a pena porque o assunto é bom, a história. Porque vamos passar aí a semana inteira, já estamos assim, todo mundo comentando sobre o jogo, eu acho isso, eu acho aquilo. Não, um pouco de história é bom relembrar muito, né, Délio? Com certeza, bacana. E a gente teve que dar uma enxugada no assunto, porque é história de muitos anos, né? Mais de 50 anos de história aí de campeonato. Então, tinha muita coisa para falar, a gente teve que dar uma resumida, mas acho que ficou bacana, a gente resgatou alguns dados legais aí do histórico dessa competição. Estamos caminhando aí para um formato novo, né, a partir de 2021. Vamos ver como que vai ficar essa questão do calendário. É isso, Mauro. Valeu, cara. Mais uma vez, prazerzão estar contigo. Um abraço para todo mundo. Não esqueçam de divulgar aí o podcast. Eu acho que é o último do ano, né? A gente já está encerrando aí dezembro. Um abraço para todo mundo, feliz ano novo para todos, feliz festas, feliz Natal e até a próxima, Maurão, um abraço. Um abraço, Délio,
Fica por aqui o nosso 5º episódio do Pitaco é Meu. Até a próxima. Se o pitaco é meu, Pitaco é meu. Teu pitaco aí no futebol. Uma corretada de leve vale a pena.